Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima, esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este programa de evangelização de hoje, que nós possamos, estarmos atentos ao que Deus vai falar para nós através do Espírito Santo. E meu nome é Edivaldo Alexandre dos Santos e todas as quintas-feiras estou aqui nas ondas da Rádio Paranaíba FM para ministrar a palavra do Senhor. E eu estarei ministrando com você nesta tarde, nessa noite, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 49, 53. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Eu tenho de receber um batismo, e quão grande é a minha ansiedade até que ele se conclua. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje esse evangelho assim tem umas palavras assim meio assim, às vezes a gente fica meio confuso, né? Mas o que o Espírito Santo me colocou, meu irmão, minha irmã, para a direção desse programa de hoje é que não deixe a chama apagar. Nós não podemos deixar a chama da nossa fé em Jesus Cristo se apagar. E nós precisamos sempre de estarmos pedindo o Espírito Santo de Deus. E no versículo 49, veja bem, né? Eu vim trazer fogo à terra. Meus irmãos e minhas irmãs, no Antigo Testamento, o fogo era o símbolo do julgamento de Deus e da sua justiça. E hoje, nesse Novo Testamento, o fogo é um símbolo do Espírito Santo. O fogo representa para nós o Espírito Santo. Então nós precisamos sempre de estarmos com o nosso coração cheio do Espírito Santo, para que a nossa fé em Jesus, ela nunca seja apagada. E nós vivemos num tempo em que muitos estão tentando apagar a nossa fé em Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos sempre de estar pedindo o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, tem tudo. Porque o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos conduz. Hoje, no mundão de hoje, para que uma pessoa, seja assim bem-sucedida, para muitos tem que ter, uma vida financeira muito boa, mas para nós que somos cristãos, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo basta, meu irmão e minha irmã. Pois com a ajuda do Espírito Santo, nós nunca vamos deixar que a chama da nossa fé em Jesus Cristo seja apagada. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele veio pregar o amor. Nós também devemos pregar o amor.
nos nossos dias vemos, né, quanta falta de amor entre os cristãos. Que os nossos corações estejam incendiados pelo fogo do amor, o fogo da oração, o fogo da meditação do Evangelho de Jesus, o fogo do perdão e também o fogo da reconciliação. E o fogo do perdão precisa se incendiar em nossos corações, né? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo incendeie em nós o fogo do perdão, o fogo da reconciliação. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, no versículo 50, né, onde Jesus também fala também, eu tenho de receber um batismo, e quão grande é a minha ansiedade até que ele se conclua. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele estava ansioso para receber o seu batismo, pois através do seu batismo ele iria iniciar a sua vida, a sua pregação. E ele estava ansioso, né, para receber o batismo. E depois do batismo de Jesus, a gente sabe, né, que deu o início à sua vida de paixão e morte na cruz. Pois Jesus ele sabia, né, dos sofrimentos que ele iria passar depois do seu batismo. E com o seu batismo começa o seu ministério. Então ele estava ansioso para receber o batismo, né? E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele veio ensinar uma doutrina contrária ao mundo, com o fim de destruir o domínio de Satanás e das paixões humanas. É nesse sentido que ele diz: não vim trazer paz, mas a espada. Isto é, luta entre virtude e vícios. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, veja bem a palavra de Deus para nós, né? Julgais que vim trazer a paz à terra? Meus irmãos e minhas irmãs, o que quer dizer para nós nesses versículos de hoje, né? Optar pelo reino de Jesus requer escolha. E quantas divisões dos nossos dias atuais, né? Esse é o sentido aqui, porque muitas famílias estão divididas. Por quê? Porque muitos dentro da família não aceitam a doutrina de Cristo. E Jesus, ele estava falando nesse sentido, porque muitos não iriam aceitar a sua doutrina. É por isso que ele veio trazer divisão. Jesus, ele não veio trazer divisão, mas o seu ministério, a sua pregação trouxe divisão porque muitos não aceitaram Jesus. E muitos também não continuam aceitando Jesus. E um grande exemplo para nós, na nossa família, né? Quando você começa a falar de Deus na sua família, quando está ali nas rodas, né? Ali no momento de lazer, se você começa a falar de Deus, você começa a trazer a divisão. E hoje também para um pai, para uma mãe, evangelizar o seu filho não é fácil. Quando você começa a falar de Deus para os seus filhos, quando você começa a falar de Deus dela no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde você estiver, causa divisão, porque muitos não aceitam Jesus. É por isso que Jesus vem falar para nós, né? Julgais que vim trazer a paz à terra? Não vos digo. Eu mais separação. Não vos digo eu mais separação. Porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas divididas, e 3 contra 2 e 2 contra 3. Misericórdia, né? A gente depara com isso, né? Com essa divisão dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus, porque muitos não aceitam o verdadeiro evangelho de Jesus. E hoje, para nós que somos evangelizadores, para nós que estamos aqui nas mídias sociais, nesse púlpito eletrônico, trazendo a palavra de Deus, é um desafio muito grande para nós,
Porque muitos não aceitam Jesus. E você sabia, meu irmão, você sabia, minha irmã, que muitos pregadores estão sendo processados por falar a verdade, por defender a verdade, por defender os verdadeiros valores da família? Hoje está acontecendo essa divisão. No meio cristão, há divisão. Porque muitos não aceitam o verdadeiro evangelho de Jesus e causa divisão no mundo religioso. Então, é um desafio muito grande para todos nós, mas que nós possamos deixar que o nosso coração esteja, né, incendiado pela presença do Espírito Santo, para que a chama da nossa fé em Jesus Cristo nunca venha se apagar. Pois muitos estão tentando apagar nossa fé em Jesus Cristo. Muitos estão tentando tirar de nós o verdadeiro evangelho ensinado por Jesus, a verdadeira doutrina ensinada por Jesus. E nós estamos num tempo muito difícil, muito complicado. Mas vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vamos pedir, né, a luz do Espírito Santo. E quando nós optamos para o reino de Jesus, meu irmão e minha irmã, requer escolha. E você está preparado para optar por esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz para a nossa salvação? Se você optar, se você já optou para o reino de Deus, te prepare e fica firme, porque o mundo está em conflito e o mundo não aceita quem opta pelo verdadeiro evangelho de Jesus. Então nós precisamos sempre deixar que os nossos corações estejam incendiados pela presença do Espírito Santo. Pois quem tem o Espírito Santo tem tudo. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quantas famílias divididas, né? É pai contra filho, filho contra pai, sogra contra sogro, né? E vai aí por diante. Porque muitos não aceitam os conselhos de Deus, não aceitam os conselhos bíblicos. Então, acontece essa divisão e o mundo hoje está dividido. Pois quem se opta para Jesus terá grandes conflitos com o mundo. E eu digo para vocês, eu optei por Jesus. E eu falo para vocês que às vezes eu passo por grandes conflitos. Mas eu sempre peço a luz do Espírito Santo para me iluminar, para me dar força da sabedoria, para dar discernimento. Então nós sempre precisamos, né, pedir a luz do Espírito Santo. E quem opta para o reino de Deus está, sim, em busca da vida eterna, né? Em busca, né, da morada definitiva um dia com Jesus no céu. Então fica essa mensagem aqui hoje para todos nós, né? Não vamos deixar que a nossa chama, né, em Jesus seja apagada, mas que a nossa chama, né, em Jesus seja incendiada pela presença do Espírito Santo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ter força para nós, né, seguir o nosso Deus e nunca negar Jesus, mas sempre estar com os nossos corações firmes para aceitar a sua doutrina, aceitar os seus ensinamentos. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para a Rita de Cássia e o Gilberto lá na fazenda Lagoa dos Bons Tempos, município de Arapuá. Ela também manda um grande abraço para a sua filha Júnia e para o seu filho John. E também ela, né, no dia 27, ela vai estar fazendo aniversário, que Deus abençoe você e toda a sua família. E ela diz também, né, que no dia 27, né, desse mês agora, né, o dia do aniversário dela, sua mãe faleceu, né? Mas nós colocamos, né, em oração a alma da sua mãe e que Deus, né, dê muita força para você e um feliz aniversário. E eu quero mandar um grande abraço também para a Neida e o Tanguinho. Quero mandar um grande abraço também para o Romeu e família, para o Jair da Casalar, para a Edna e para o Tonho. E também por todos vocês, que todas as quintas-feiras estão aqui ligados, né, na programação aqui do programa Água Viva. E mais uma vez agradecer o Henrique, né, que me auxiliou aqui na mesa de som. E mais uma vez
eu peço a todos vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar firme nessa missão. Não é fácil evangelizar não, povo de Deus. Reze por nós, não reze só por mim não. Reze por todos nós que estamos aqui nas mídias sociais, né, trazendo a palavra de Deus. Não é fácil, pois nós pagamos um alto preço. E assim, se Deus permitir, da próxima quinta-feira estarei aqui novamente, para juntos estarmos meditando a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.